Da série Este Pensamento de Desistência Não É Seu, hoje é o 5º vídeo e eu quero trazer mais 2 exemplos de 2 pessoas que estavam tendo estes pensamentos intrusivos, violentos de desistência, que conseguiram compreender que aquilo era da depressão. E eu quero, com esses 2 relatos, enfatizar novamente a importância da gente não negligenciar os processos pelos quais a gente passa na vida, que afetam a nossa saúde mental, psicológica, emocional. Se a gente negligencia, joga para debaixo do tapete para poder sermos fortes, em algum momento aquilo ali vem à tona e faz com que o recipiente ele transborde, que a gente transborde sem conseguir lidar, porque aquilo já tomou outras proporções, se somatizou com outros eventos, né, na nossa vida. E no caso dessas pessoas, elas vivenciaram questões atreladas ao relacionamento. Uma foi traída no casamento, passou por uma traição horrorosa. Toda traição é horrorosa. A falta de caráter é uma coisa horrorosa. Mas essa pessoa, como um casamento, que foi trocada, né, enganada, e já era um casamento de anos, e a pessoa, mau caráter, se achou no direito, né, de fazer o que fez com ela. Isso a atravessou emocionalmente. Sem ela perceber, as alterações que aquela decepção causou nela, ela foi se conduzindo a um quadro depressivo. Este quadro depressivo ele se tornou tão crítico ao ponto desta pessoa não conseguir mais trabalhar. Como a OMS, Organização Mundial da Saúde, ela enfatiza que a depressão é uma das doenças mais incapacitantes no mundo. E ela pode se tornar a primeira. Ela já não conseguia fazer todas as coisas que antes tinham importância para ela. Não conseguia trabalhar. Mal conseguia sair da cama. Ela chegou até mim porque uma outra pessoa que estava trabalhando dentro do processo terapêutico, um quadro depressivo, se transformou e falou para ela sobre, e ela conseguiu, então, se abrir ao processo. E quando ela vem, a gente lidou com a situação, porque ela precisava de ressignificar isso dentro dela, ela precisava de compreender que aqueles pensamentos intrusivos era tudo gerado pela depressão, de como ela chegou, né, àquele estado que ela estava num desleixo muito grande. E quando nós realizamos o processo dela, ela começou, então, a se transformar. Porque aquela situação que ela vivenciou estava fazendo dela refém e causando todas aquelas alterações, toda aquela desordem química no corpo dela. O medicamento era muito importante. Só que ela precisava de fazer a parte terapêutica. O medicamento ele também é a parte terapêutica, porque ela estava tendo sintomas muito sérios da depressão, mas ela precisava de fazer a parte terapêutica que o medicamento ele não faz. E que era a ressignificação, a compreensão, a ressignificação de tudo aquilo que dentro dela estava fomentando todos aqueles sintomas. E quando ela se permite fazer isso, soltar toda aquela dor, o quadro ele começou a se transformar. E aquela pessoa que antes não estava com vontade de viver, com aqueles pensamentos violentos, intrusivos, de desistência, ela reexistiu e se transformou. Quando eu a vi na rua, ela me viu, chegou até mim e me deu um abraço. E no pé do meu ouvido, ela me disse: "Você salvou a minha vida." Eu não salvei a vida, não salvo a vida de ninguém. Ela que se permitiu ser salva por ela mesma. Eu fui, naquele momento, um canal acessado por ela, e em conexão com uma outra pessoa que ela confiava e que ela favoreceu que ela se conectasse a mim. Mas quando eu a vi, eu mal a reconheci, porque ela estava transformada. E é muito gratificante isso. A outra pessoa, um homem, que passa novamente por uma decepção dentro do relacionamento, e a separação vai conduzindo ao quadro depressivo. E ele começa a ter estes pensamentos intrusivos de desistência. E isso é muito violento. Todas aquelas alterações que começam a ser geradas, as alterações das percepções sobre si, sobre a vida, parece que o que tem é aquilo ali, que a depressão ela está impondo. Quando essa pessoa ela compreende o que estava acontecendo, que era a depressão, falando alto ali, e começa a realizar o processo dentro do meu processo terapêutico, a gente começa a enfraquecer o quadro depressivo. Porque aquilo, assim como a outra pessoa que ela passou, que estava fazendo ela refém, precisava de ser acolhido, ressignificado e libertado, para que todo aquele quadro, aquela desordem, pudesse se transformar. Com isso, eu enfatizo que a depressão ela é causada por múltiplos fatores. Existem os quadros crônicos, que requer os tratamentos
constantes, medicamentoso, terapêutico. E a gente não pode negligenciar os fatores para a gente compreender as causas, tratar e compreender que a depressão ela traz aquilo que é dela e ela tenta levar, aquilo que é nosso. E ela gera alterações nos caminhos neurais, influenciando na mudança das percepções que nós temos sobre nós mesmos e sobre a vida. Então, a vida que fazia sentido parece que deixou de fazer. A alegria que eu sentia parece que eu não tenho mais. A vontade de viver, o ânimo, a energia, isso é depressão. E quando tratada, tudo muda. Você consegue enfraquecê-la, entregá-la aquilo que é dela e retomar aquilo que é seu. Assim como essas pessoas, assim como as pessoas dos outros exemplos que eu trouxe nos vídeos anteriores, eu peço que você assista se você chegou aqui, compartilhe esse vídeo para chegar em alguém, para se permitir buscar ajuda, fazer o tratamento, trabalhar as questões que precisam de serem trabalhadas. A terapia é para isso. Não negligencie nada que aconteça na sua vida, que você tenha vivenciado, que de alguma forma te atravessou emocionalmente, psicologicamente, mentalmente. Acolha isso. Se você não conseguir sozinho, sozinha, procure ajuda para lidar com isso. Mas não jogue de forma alguma para debaixo do tapete, achando que aquilo ali está resolvido e tentando passar por cima, se parecer forte, porque aquilo pode se somatizar com outros eventos futuros na sua vida e, em algum momento, transbordar. Fique atento aos próximos vídeos e lembre-se, este pensamento de desistência não é seu.